Salve, salve, minha gente! Olá, galerinha do nono ano, né? Estamos aqui para a segunda etapa desse conteúdo que nós estamos estudando de História, a República Velha. E aí, gente, como é que vai? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade a essa segunda etapa aqui para a gente concluir essa pequena parte relacionada à República Velha com um resumo breve sobre isso, tá bom? Então, ainda sobre a República Velha, nós temos essas duas situações. Eu dividi em duas partes para a gente ir seguindo o raciocínio de forma linear para compreender isso aqui mais bacana, tá certo? Então, nós temos aqui, ainda dentro da República Velha, né, que a gente iniciou com o vídeo, o vídeo 1, o primeiro vídeo. Aí nós estamos falando ainda da República da Espada, porque a República Velha ela vai se dividir praticamente em dois momentos. Na República da Espada, em que ela é uma governabilidade por parte dos militares no Brasil, e a República Oligárquica, né? Onde vai haver uma maior influência aí já dos coronéis, a República do Café com Leite, a gente chega lá para explicar. Então está dividido aqui entre duas partes, a República Velha, que vai aqui esse período de 1889 a 1894, e aqui vai de 1894 a 1930, né? A 1930, tá certo? Então há essas duas divisões. Então, a República da Espada, né, é importante que vocês entendam, a República da Espada ela foi aqui fortemente, né, governada por militares. Ó, militares. Então, pelos militares, né? Geralmente, militares de cargos de patente mais altas do exército, né? Marechais, generais, né? Então, no caso que nós temos no governo provisório, como a gente já explicou na outra aula, nós tivemos nesse governo provisório em que não houve eleição, né? Nós tivemos digamos, a tomada da República. Nós tivemos aí, no caso, o Marechal Deodoro da Fonseca, como a gente já mencionou na aula anterior. Então, nós temos aqui o Deodoro da Fonseca. E o outro, que é o Floriano Peixoto. Então, nós vamos ter aí o presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, e temos o seu vice, que é o Marechal Floriano Peixoto, né? Mais conhecido também como Marechal de Ferro. Ambos, o Deodoro da Fonseca como o Floriano Peixoto, eram pessoas em que tinham uma forma de governar forte, né? Uma opinião forte, até porque também eles traziam, né, influências, né, do positivismo que acontecia lá na Europa, ok? Dessa questão da ciência, da razão, né? Uma série de coisas. Então, dentro desse governo provisório, nós temos aqui 2 anos no comando do Deodoro da Fonseca. Como ele era um cara muito rígido, ele não se deu muito bem no governo e acabou saindo, né? E aí quem assumiu foi o Floriano Peixoto. E durante esse período nós tivemos a implantação de uma Constituição, não é? Que foi no ano de 1891. Nós tínhamos lá no Império a Constituição de 1824, não é? Onde nós tínhamos lá os 4 poderes, não é? Na realidade, nós tínhamos o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que estava acima de todos esses poderes, não é? Que era o poder final do imperador, o imperador que dava a palavra final. E aqui não, nós temos nessa nova Constituição, quando a República assume esse papel no Brasil, né? Se lembrando bem, a República, repetindo, res pública, ó, república vem lá do latim, a língua latina nossa, res pública, res em latim sempre no latim é coisa, né? E aqui coisa do povo, né? Então, res pública é uma coisa do povo, uma coisa pública. Então, queria-se uma coisa pública para o Brasil. Então, essa Constituição ela trouxe isso, essa opinião do povo, não é? Mas a gente sabe que dessa história não houve essa opinião, essa participação do povo. Porque em momentos do absolutismo nós tínhamos assim, todo o poder emana do rei.
Hoje, se você pegar na nossa Constituição Federal, lá está escrito: todo poder emana do povo, não é? Porque surgem as ideias de democracia que foram estudadas lá com influência do iluminismo, não é? Das ideias das garantias individuais, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade à vida, direito à saúde, à educação, não é? À segurança, ao trabalho, à propriedade. Então essas garantias nós temos hoje na nossa Constituição. Então essa Constituição aqui, ela trouxe ainda ela muito vaga, mas trouxe alguns elementos importantes, não é? Para a época. A gente não pode também olhar e dizer que não foram importantes, sim. Então o primeiro deles foi o federalismo, né? Então eles disseram: nós vamos criar uma república e com o modelo de uma federação. Então nós temos aqui o federalismo. Hoje, se você pega uma cédula de R$ 10, de R$ 20 ou 50, tá lá: República Federativa do Brasil, porque nós somos uma federação. Esse modelo do federalismo está associado a uma ideia de uma federação. Essa federação, nós temos as unidades federativas, que são quem? Os estados, que na época eram comandadas pelos governadores. Na época do Império, governado por Dom Pedro II, eram as províncias. Por exemplo, o Piauí, o Maranhão, o Ceará, o Pernambuco, eram províncias, não é? Nessa época, nesse período. Aí, quando houve a tomada da República, com a implantação da Constituição e o federalismo, passou a ser o quê? Passou a ser unidades federativas dotadas de autonomia e não soberania. São coisas diferentes, não é? E aí nós temos a divisão dos poderes. Houve também essa Constituição, ela trouxe a divisão dos poderes, porque se era uma federação, tem que ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Ora, se você observar bem, a influência do iluminismo ela é tão forte, porque quando você pega lá os filósofos lá, Montesquieu, ele dizia, né, eram umas pessoas que combatiam o absolutismo na Europa, e dizia que era muito perigoso você confiabilizar todo o poder na mão de uma única pessoa. Então se fazia necessária a divisão dos poderes, né? E você estudou isso lá no 8º ano. A divisão dos poderes em que? O executivo, na figura do presidente, o legislativo, hoje nós temos no Brasil, representado pelo Congresso Nacional, deputados e senadores, e temos o poder judiciário. Né? Então temos esses 3 poderes, e aqui foi criado isso aí, né? O poder executivo, né? Aí o legislativo e o poder judiciário, né? Ok? Então foi criado também, a Constituição traz esses 3 poderes aí em 1891. E o voto para maiores de 21 anos. Então, nessa Constituição, escravos, pessoas pobres, analfabetos, né, não votavam. E só para quem tinha maior idade de 21 anos e quem tinha também uma condição financeira, um bom estado sociais. Mulher não votava, escravo não votava, como eu estou dizendo. Então você tinha que ter uma qualificação. Então, se fosse analfabeto, não tivesse conhecimento, não votava, né? Então o voto era apenas para maior de 21 anos. E esse voto, gente, não é como o voto de hoje, que ele é secreto, né? A universalidade do nosso voto hoje, ele é secreto. Nessa época o voto ele era aberto. A gente vai explicar melhor quando nós estivermos aqui estudando o coronelismo. Era um voto aberto, então você tinha que dizer em quem você estava votando. Aí nós temos também nesse mesmo período, ainda na República da Espada, foi que nós temos uma crise econômica, que nós tínhamos um ministro, o Rui Barbosa, né, onde ele criou para as elites, né, digamos assim, foi denominada a política do encilhamento, um arroxo, né, em que ele abriu uma liberação de créditos para os bancos, para os empresários pegarem esse crédito e fazer um investimento, né? E isso ocasionou, digamos assim, um problema econômico muito grande no Brasil. As pessoas pegaram muito dinheiro, bancos, e houve um desequilíbrio econômico, né? Não deu certo essa política aí, de financiamento de crédito. Foi conhecido como uma política
do encilhamento, né? E aí nós temos a República da Oligarquia, que vai de 1894 e vai de 1930, né? Oligarquia vem oligárquica, né? A oligarquia vem lá do grego, nós já estudamos, né? Governo de poucos, né? Então era um governo para poucas pessoas, entendeu? Então por isso que deu a oligarquia. Você vê, por exemplo, Monsanto e Parnaíba fala muito assim, essa oligarquia, né? Eles gostam muito de denominar essa questão de alguns governos de oligárquicas. Quando eles estão se referindo a uma oligarquia, é que dentro do governo poucas pessoas têm acesso a realmente aquilo que devem ter acesso à saúde, à educação, as coisas necessárias para o bem comum, não é? Então poucas pessoas têm acesso e muitos não têm nada, entendeu? Então isso é uma oligarquia. Nós temos uma elite ali em que é beneficiada, por exemplo, dentro de uma prefeitura, só uma elite, um pequeno grupo de pessoas que tem acesso digamos assim, às riquezas, à educação, tem acesso a um emprego, a uma questão financeira bem melhorada dentro de um município, de um estado, entendeu? Essa assistência ela não chega a todos, né? O resto das pessoas ficam a desejar, como hoje no Brasil, você pode perceber, nós não temos, já é histórico, desde esse tempo aqui, nós não temos uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, entendeu? Então nós temos aí, mesmo nesse período, nós temos o primeiro presidente eleito, presidente civil, né, que foi o Prudente de Moraes, foi o primeiro presidente eleito civilmente, através do voto. E aí nós temos ao mesmo tempo, nesse período da República Oligárquica, a política do café com leite, que eu expliquei para vocês, em que era feita pelos governadores de onde? De São Paulo, pelos presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Havia um revezamento entre esses dois grandes centros econômicos, como São Paulo, né? Nós temos aqui São Paulo, representava um grande centro de produção do café, que representava 60% da economia brasileira, e Minas também era produtor de leite e de café. Então eram os dois grandes estados, né, em que representava a economia brasileira. E aí nós temos também a política dos governadores, nessa época da oligarquia. O que era essa política dos governadores? Os governadores não interferiam na forma de governar do presidente, não é? E o presidente fazia o que queria, os governadores faziam o que queriam e estava tudo ok. Era uma chamada política dos governadores. E dentro dessa política dos governadores, nós temos o coronelismo, né? Que vai acontecer principalmente nos municípios, não é? Alguns historiadores dizem que o coronelismo só aconteceu nas áreas rurais, né? Os coronéis eram grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições, e eram as pessoas que estavam mais próximo, né? Nos municípios, nas áreas rurais, daquelas pessoas mais carentes, e eles deviam favores a esses coronéis, né? E aqui havia a questão do voto vamos botar bem aqui, o voto de cabresto, né? O que é o voto de cabresto? O que é um cabresto? Cabresto é que você coloca no cavalo, no jumento, e conduz esse animal para qualquer lugar. É um arreio, né, que você coloca e conduz esse animal para qualquer lugar. Isso foi relacionado às pessoas, né, na época do coronelismo. Os coronéis obrigavam as pessoas a votarem em quem eles queriam, porque o voto aqui era o quê? Aberto, não é? Então aquelas pessoas que dependiam dos favores tanto de trabalho, de financeiro dos grandes coronéis, eles tinham que ir lá, ele era levado e tinham que votar. Então ele sabia em quem ele votava. Se ele não votasse de acordo com aquilo que ele mandava, ele havia uma punição. Ou ele votava por orientação do coronel, né? Se ele não quisesse votar, ele era ameaçado, né? Ele era espancado, ou seja, sofria uma série de consequências. Você pode até observar isso nas novelas da Rede Globo ou qualquer documentário, como era o perfil dos coronéis, né? Eram pessoas que eram duras, né?
em que comandava um grupo, ele tinha escravos, eram pessoas bastante rígidas. Então havia essa política, os coronéis, eles ajudavam os governadores e foi denominado voto de cabresto, né? E algumas pessoas chamam isso de curral, curral eleitoral. Então, digamos que um coronel tinha uma fazenda lá, ele tinha várias pessoas, uma fazenda em uma determinada área rural, tinha várias pessoas em que eles davam assistência a essas pessoas, né? E essas pessoas obedeciam aquilo que o coronel falava. Isso é diferente de hoje? Não, gente, não é diferente. Por exemplo, você tem uma prefeitura, se você dá um emprego para uma pessoa, porque o chefe do Poder Executivo, ele pode nomear e pode exonerar. O que é nomear? Ele empregar alguém. O que é exonerar? Tirar do emprego. Então ele vai empregar uma pessoa que não fez um concurso público, ele está dando o quê? Uma garantia para aquela pessoa, um favor para aquela pessoa faça o quê? Vote nele. Se ela não votar, o que ele vai fazer? Vai botar na rua, né? Então é chamado a uma troca de favores. Então aqui existia também no coronelismo, governadores e o governo federal, existia uma questão dessa troca de favores. Existia também, né, como era uma política, existia a questão do voto aberto, existia muitas fraudes eleitorais, coisas que não é diferente de hoje em dia, não é? É proibida a compra do voto, mas todo mundo vende o voto, não é? É proibido você vender aliás, trocar coisas pelo voto, mas tudo isso acontece na política brasileira. Então, se você pegar os acontecimentos, os fenômenos históricos, não é? Desde o período de 1930, desses anos aí de 1889 até os anos na nossa atualidade, não tem nenhuma diferença, tanto no que diz respeito à política, aos políticos, a forma de governar, né? E a forma e o pensamento de assistir ao povo, sem ter uma ideia de coletividade, sem ter uma ideia de querer atender ao bem comum, porque política ela vem da ideia, a república, né, é uma coisa do povo, né, é uma coisa para todos, ao bem comum, todos têm que ter direito a uma educação de qualidade, uma saúde, uma segurança, e nós não temos, ok? Tá certo assim? Valeu, galera, show de bola, tá concluída essa parte aí.